Olá, produtor! Seja bem-vindo ao terceiro episódio de Gestão de Contrato de Venda e Compra de Cana-de-Açúcar. Se você não assistiu os 2 primeiros episódios, eu vou deixar aqui disponível para você, é só clicar e conferir. E se você não quer perder nada do nosso canal, se inscreve. Antes da gente começar, para quem não assistiu os últimos episódios, eu vou deixar aberto para Juliana e para o Fernando se apresentarem. A palavra é de vocês. Olá, eu sou a Juliana Dias Sacomani, sou advogada, atuo no setor do agronegócio desde 1996. Estou há 10 anos com escritório de consultoria e assessoria especializado em contratos agrícolas. Olá, meu nome é Fernando Bonfim Margarito, sou engenheiro agrônomo de profissão. Atualmente eu trabalho na MS Agro, onde eu sou sócio com a Juliana Sacomani, já há 10 anos, e antes de formar esse nosso escritório, eu atuava nas usinas. Passei 10 anos comprando cana na parte de fomento agrícola, então a gente tinha que fomentar as indústrias, eram cerca de 18 milhões de toneladas por ano, e depois, quer dizer, hoje nós temos esse escritório especializado em contratos agrícolas, onde nós temos cerca de 230 clientes, com mais de 200 mil, em torno aí de 200 mil hectares em contratos vigentes, e em aproximadamente 60 unidades diferentes aí de moagem de cana. Bom, agora que todos já estão devidamente apresentados, semana passada a gente falou muito sobre arrendamento e parceria. Então, essa semana a gente vai focar mais em aspectos produtivos. Então, do produtor que tem uma relação de efetivamente entrega de cana à usina, à indústria. Então, Fernando e Juliana, quais pontos devem ser cuidados por esse produtor? O contrato de fornecimento, ele requer alguns cuidados. E o de parceria, outros cuidados. Porque, se você analisar, o contrato de parceria, ele envolve a questão de posse da terra. Então, a lei, o Estatuto da Terra, é muito mais rígido nessa relação. E no fornecimento de cana, não. O fornecimento de cana é entrega, compra e venda. Você entrega a matéria-prima e recebe o dinheiro. Eu costumo fazer uma comparação que fornecimento de cana é um namoro e parceria é um casamento. Então, pai, eu estou namorando, ótimo. Pai, eu vou casar. Não, espera lá, vamos ver com quem que é e etc. e tal. Então, o compromisso numa parceria legal, ele é muito maior. Agora, os cuidados que eu acho que o fornecedor ele tem que ter na hora de fazer um contrato de fornecimento de cana, o CCT, ou a colheita, né, o CTT, como muita gente fala também, que é a colheita, é uma coisa que todo mundo, é uma das primeiras coisas que as pessoas negociam. Então, esse CCT, essa colheita, ela pode ser em percentual dos quilos de ATR que você tem, pode ser em quilos de ATR fixo, pode ser a modalidade ATR fixo, ou mesmo em reais. Agora, uma outra coisa que tem mudado muito, assim, vamos dizer assim, que é a questão da moda do contrato atualmente, é a questão da época de colheita. Porque, antigamente, pelo histórico, antes de se ter o sistema do PCTS, que é o pagamento de cana pelo teor de sacarose, a cana era paga pelo peso, desculpa. Então, pelo peso, mas aí você via que no auge da seca, em agosto, setembro, se produzia muito mais álcool e açúcar, então resolveram pagar pela qualidade. Só que aí todo mundo queria entregar cana em agosto, setembro, para pegar o auge da cana, e a diferença de preço, hoje você analisar, você tem uma cana aí de 165, 170 quilos de ATR em final de agosto, agora, começo de setembro, em comparação com uma cana começo de abril, em torno aí de 105 quilos de ATR. Então, a diferença de preço era muito grande. Então, com o advento do ATR relativo, isso ajudou muito. Então, o pagamento mais pela média conseguiu distribuir um pouco mais essa cana. Mas também, quem tem algumas modalidades, percebem que entregar a cana no começo da safra é melhor. Você tem um peso melhor na cana, porque hoje em dia
a safra está muito longa. Antigamente a gente fazia a safra de 5 meses, Celso, você lembra disso? E aí se questionava, faz safra de curta ou longa? A longa era de 7 meses. Hoje as nossas safras aqui no Centro-Sul, elas são de 8 meses. Começa 1º de abril, termina 30 de novembro. Então, existe uma diferença muito grande da cana colhida no dia 1º de abril e no dia 30 de novembro. Então, esse período aí é que passa a ser um ponto de negociação, um ponto que o produtor tem que se atentar a isso daí. Você pode até, as usinas normalmente não gostam de colocar isso no contrato, existe uma certa resistência, e também quando coloca, simplesmente cita uma data. E a nossa preocupação também é como fazer valer aquela data combinada entre as partes. Eu gostaria de lembrar que antigamente, quando a relação com as usinas ou as unidades produtoras eram mais pessoais, né? A gente tinha o dono da empresa efetivamente tratando com o produtor de cana-de-açúcar, seja ele o arrendatário, parceiro, o outorgante ou o próprio fornecedor. Os contratos eles tinham 4 páginas. A primeira página era de qualificação das partes, a última página já era de assinaturas. Então, o problema que o proprietário de terra tinha, o produtor tinha, ele já sentava na frente do dono da usina, resolvia e enfim, aquilo ali já estava valendo. Hoje, a administração das empresas ela se profissionalizou de um tanto, principalmente depois do investimento estrangeiro que a gente recebeu, mais ou menos em 2006, 2007. A gente tem multinacionais, a gente tem empresas que são controladas por famílias, mas que a administração é toda profissionalizada e acontece uma rotatividade de profissionais muito grande. Então, a gente não pode ter mais um contrato de 4 páginas. E o que acontece é que as empresas elas têm profissionais, assessores altamente gabaritados, e então a gente tem uma bíblia do lado da usina ou da indústria para proteger os interesses da indústria. E muitas vezes os contratos eles são absolutamente desequilibrados. Então, a gente precisa ter um tempo para negociar e uma preocupação efetiva com relação com aquilo que está previsto em contrato. A gente tem normas cogentes, normas mínimas previstas pelo Estatuto da Terra, mas, por outro lado, tem toda uma questão operacional e de gerência mesmo da propriedade que não vem prevista no contrato, senão em termos muito genéricos quando vem. Então, é preciso uma dedicação efetiva mesmo, para prever todas as condições, especialmente no caso de parceria e arrendamento, com relação aos cuidados com a área cedida, com cumprimento de normas ambientais e pontos específicos que reflitam a particularidade daquela propriedade. No tocante ao fornecimento de cana, existe uma questão que deve ser muito bem amarrada ali, que é com relação a período de entrega da cana, os serviços, eventualmente, se forem prestados pela usina para colheita, a qualidade desses serviços, que pode ser um fator ali para a paralisação das atividades para uma negociação mais efetiva ou uma cobrança mais efetiva da qualidade dos serviços enfim, e tudo mais. Enfim, tem uma série de questões aí que precisam ser abordadas no contrato, porque a lei não chega nessa especificidade e que dão ferramentas para o proprietário de terra administrar o seu imóvel. Então, seja ele entendido ou não, seja ele proprietário ou não, isso é possível de ser feito por meio de um bom contrato formalizado. Bom, de tudo que a gente viu até agora, ao longo desses 3 episódios, acho que ficou muito claro a importância que tem o contrato, não só para você, produtor, mas também para a indústria. Ele é um sinônimo de garantia. Então, perca bastante tempo na elaboração do contrato, tire todas as suas dúvidas, pontue os pontos que você tem de insatisfação, para você ter a certeza e a segurança na hora de assinar. Semana que vem a gente continua falando sobre contrato, é o último episódio, não perca. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo, dá um like. Até semana que vem.